Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Nós vamos aos estudos da aula 23 e 24, estudo dos sinais de funções. Então, revendo aqui algumas coisas entre significado de estudar o sinal de uma função, estudar por meio de gráfico o sinal de uma função, resolver equações do primeiro e do segundo grau, por meio do estudo do sinal, e resolver inequações dadas pelo produto ou quociente de expressões polinomiais. Relembrando a aula anterior, nós falamos sobre ponto máximo e ponto mínimo. Quando nós temos o ponto máximo de uma equação, de uma função do segundo grau, quando nós temos o a menor que zero. Então, estamos procurando o ponto máximo, e esse ponto máximo vai ser o nosso f de x, certo? Em relação a f do x vértice, tá bom? Ou seja, o nosso delta sobre 4a. E o ponto mínimo também da mesma forma, nós temos o x vértice, se nós substituirmos o valor do x vértice, nós encontramos esse y vértice aí, que é esse menos delta sobre 4a. Estamos falando então sobre variação cambial. Falamos aqui também sobre valores monetários e a ideia de funções envolvendo esses valores. Então, estudo do sinal das funções, conhecimentos algébricos, as habilidades são as 17, 18 e 23. Vamos aqui entender então algumas coisas interessantes. Quando nós obtemos uma das nossos gráficos, nós podemos entender o seguinte. Aqui nós temos um gráfico, certo? E temos aqui que ele passa 1, 2, 3, 4 vezes pelo eixo x. Então podemos falar que esse gráfico aqui ele tem 4 raízes, ou seja, é um gráfico x elevado à quarta, certo? Então tem 4 raízes. Analisando esse gráfico também temos o seguinte, que f de x, se x é menor do que, ou seja, se menos 3 é menor do que x, e x é menor do que 1, é positivo, certo? Então se eu tenho aqui valores maiores, ó, se x é maior do que menos 3, tá vendo? Ó? Maiores do que menos 3. E x é menor do que menos 1, então esses valores são positivos, tá vendo? Ok? E a gente pode construir de parte a parte, ó. Se x menos 1 é menor do que x e x é menor do que 1, ou se x é maior do que 2. Então esses valores aqui são valores positivos, ó. Valor positivo, e aqui todos os valores aqui para lá positivo. Tá bom? Aí agora vamos falar dos valores negativos. F de x, ou seja, a nossa função será negativa quando x for menor do que menos 3, correto? Todos os valores menores que menos 3, o gráfico vai continuar dando lá embaixo. E também temos outro intervalo aqui, que é o intervalo que vai de 1 a 2 aqui, ó. Então, se x é maior do que 1 e menor do que 2, esse intervalo aqui também ele é menor, ok? Resolução das equações de primeiro ou segundo grau pelo estudo do sinal. Então, nós temos aqui a equação do segundo grau. E falaremos sobre as seguintes posições, onde é positivo e onde é negativo. Então, aqui uma concavidade voltada para cima, eu tenho o quê? Partes positivas para todo x menor do que menos 2 ou maior do que 3. Ok? E parte negativa é o intervalo entre menos 2 e 3. Essa concavidade aqui embaixo é a parte negativa. Se o gráfico tivesse virado, ou seja, para cima, então eu teria apenas essa parte aqui em cima, né, desenhada, certo? Com parte positiva, e as outras seriam partes negativas, ou seja, se o A fosse menor do que zero, nós teríamos a concavidade voltada para baixo. E aí o contrário, que no meio estaria o mais, e nas laterais aqui estaria o menos, ou seja, a parte negativa. E como nós escrevemos a solução é infinito aberto, infinito negativo aberto, para menos 2. Tá? Eu tenho a união com infinito aberto para
Isso, para infinito aberto, infinito positivo aberto e o 3. Ok? Então essas aqui são as posições em que o gráfico é positivo. Aí aqui nós temos algumas inequações. Exemplo, como que eu posso deixar esse valor de f de x vezes g de x sobre h de x maior do que zero? Então aqui é uma função, tá bom? Nós vamos analisar uma por uma. Então, exemplo aqui nós temos x menos 1 vezes 4 de x menor ou igual a zero sobre x mais 3. Então tem algumas condições aqui que nós podemos já observar. Primeiro, são funções do primeiro grau. Aqui nós temos a raiz, certo? Então, x mais 3 eu vou igualar a zero. Quando eu igualo x mais 3 igual a zero, eu vejo que x tem que ser maior, ou x tem que ser diferente de menos 3. Por quê? Porque se eu colocar menos 3 aqui, é que zera, certo? Então, vai ficar o seguinte. Aqui equivale a todos os números reais, excluindo o número 3, ou seja, menos o número 3. Porque se você colocar o número 3 aqui nessa resposta aqui embaixo, vai dar uma divisão por zero. E essa divisão por zero é algo que não existe. Então vamos aqui resumindo o que nós já acabamos de ver. Nós temos então quando A é positivo, certo? Nós temos esse movimento quando A é negativo. Então estamos falando de x menos 1. Nós estamos falando de 4 menos x, ou seja, o x é negativo, certo? E aqui nós estamos falando de x positivo novamente. Então crescente, decrescente, crescente. Alguns sinais então, vamos analisando essas três funções aqui, vamos analisar o estudo dos sinais delas. Então, onde ela é negativa, onde é positiva. Então, o menor valor de todos que a gente encontra ali é o menos 3, certo? É o menos 3, depois é o 1, depois é o 4. Professor, como que achou esses valores aqui, menos 3, 1 e 4? A gente igualou a zero. Ó. X mais 3 igualado a zero, x é igual a menos 3. Menos x igual a menos 4, então x igual a 4. X igual a x menos 1 igual a 0, então x igual a 1, tá bom? Então essas são as raízes dessas equações. O que são raízes, professor? Aquilo que vai zerar a equação, ó. Que número aqui vai zerar esse menos 1? O 1. Que número aqui vai zerar esse 4? Menos 4. Que número aqui vai zerar esse 3? O menos 3. Tá bom? Então tá todos os valores aqui. E aí, olhando rapidinho aqui, nós temos que, para a primeira equação, quando x for menos 3, o que acontece? Ó? Quando x for menos 3, estará na parte, isso, estará na parte negativa. E quando x for 1, ou seja, entre 3 e 1, também na parte negativa. Agora, quando for 1 entre 1 e 4, entre 1 e 4, ele está na parte positiva. E maior que 4, continuará na parte positiva, ok? Então, aqui já achamos uma das partes aqui. Aí vamos continuar olhando uma por uma delas. Ou seja, no final das contas, quando nós vamos olhar aqui a nossa função, nós observamos o seguinte. Nós temos um intervalo que se repete aqui. Entre menos 3 e 1, nós temos esse intervalo aqui como solução. E maior que 4, nós temos esse outro intervalo aqui como solução também. Ok? Beleza? Então, entre menos 3 e 1, nós temos esse intervalo aqui que se repete. E entre 4, ou seja, maior que 4, esse intervalo aqui também se repete. Ok? Então, vamos lá. Solução. X pertence aos reais, tal que menos 3 é menor do que x e x é menor ou igual a 1. Ou também x é maior ou igual a 4. Primeira questão para nós darmos uma analisada aqui. Na figura a seguir representa no plano cartesiano, duas funções, y é igual a f de x e y é igual a g de x, ambas definidas no intervalo entre 0 e 7. Intervalo aberto e fechado aqui, tá? Não esquece dos intervalos aqui, ó. Ele é aberto, aberto aqui e aberto, aberto aqui. Tá vendo? Bolinha aberta.
Seja o conjunto dos números reais tal que definido por x pertence aos reais tal que f de x vezes g de x, então é correto afirmar que E é. Então vamos analisar um por um deles. A primeira coisa que a gente vai olhar é aqui, ó, onde estão os pontos zero, ou seja, onde estão as nossas raízes, ok? Onde o gráfico é para cima e onde ele é para baixo. Se eu pegar um objeto aqui, isto, ó, marca texto aqui, vamos ver se funciona. Então toda essa região aqui, ó, certo? Ó, para a parte vermelha ali, essa região aqui é uma região positiva. E para a nossa parte vermelha. E para a nossa parte vermelha também existe outra região positiva aqui, ó. Região aqui também é positiva. Ok? Então, para o gráfico da função vermelha, todas as regiões aqui é positiva. E região negativa é essa região aqui, ó, que vai entre 2 e 6. Ok? Então, existe aqui uma região negativa aqui para a nossa parte vermelha. Bom? E aí nós vamos somente escrever essas partes que nós já sabemos. Tá? Resposta que nós chegamos é o seguinte. Ó, x pertence aos reais, tal que 0 é menor do que x e x é menor do que 2. Bom, então, se a gente utilizar o x maior do que 0 e menor do que 2, nós temos valores positivos. Concorda comigo? Ó, maior do que 0 e menor do que 2. Certo? Então, aqui estão todos os valores positivos. Perfeito? Ó, até aqui. Professor, por quê? Porque a partir daqui, ó, agora começa a parte negativa, ó, então não entra. E aí tem outro porém também. Nós temos aqui outro intervalo, certo? Onde x pertence aos reais, tal que 4 é menor do que x e x é menor do que 6. Tá bom? Então temos outro ponto aqui também, ó. Temos esse ponto aqui, ó, que vai de 4 a 6. Tá? Então temos esse outro intervalo aqui também. Então, os valores que satisfazem a equação. Então ele colocou aqui, ó. Os valores de x que satisfazem a segunda condição, aqueles que os pontos dos gráficos de f de x estão simultaneamente abaixo do eixo E. Então nós temos pontos aqui simultaneamente acima e simultaneamente abaixo. Certo? Vou pegar aqui a borracha. Vamos pegar a borracha que o professor vai apagar isso aqui, ó. Vamos apagar aqui. Vou apagar aqui também, que era só a parte da explicação. Então vamos lá. Isso, pronto. Então teremos aqui, ó, valores que eles se encontram, ou seja, nosso sisteminha das duas equações, elas estão juntas nesse intervalo aqui, que vai de 0 a 2, perfeito? E elas também se encontram onde? Nesse intervalo aqui, ó, que vai de 4 a 6. Ok? Beleza. Tá bom? Então está simultaneamente acima e simultaneamente abaixo. Os outros pontos, ela só passa longe, né? Passa longe um do outro. Então, a partir do 2 aqui, enquanto essa aqui estava para cima, essa está para baixo. Agora aqui, ó, a partir do 6, enquanto a vermelha está para cima agora, a verde está lá embaixo ainda. Ok? Questão de número 2, sinais. Cada item obtenha todos os valores reais de x, tal que satisfaçam a desigualdade. Então, x ao quadrado menos 2x menos 3 é maior que zero. Então, nós fazemos o quê? Encontramos as duas raízes dele, né? Quais são os valores da raiz? Aí você tem diversas formas para fazer isso. Ou soma e produto, que é o valor que multiplicado por outro valor dá 3, e somado dá 2, certo? Então, quando você multiplica 3 vezes 1 dá 3. Quando você soma
3 menos 1 dá 2. Ou você faz Bhaskara e encontra os valores das raízes. Como é positivo, nós colocamos ela aqui. E aí já fizemos o estudo dela. Como que é o estudo, professor? Concavidade voltada para cima. Tudo que está abaixo do x, valores negativos. Isso está menor do que a raiz, valor positivo. Maior do que a raiz, valor positivo. Resposta, tá bom? X é menor ou igual a 1. Ou x é maior ou igual a 3. Tá bom? Nós estamos falando desses valores positivos aqui. Aqui nós temos outro exemplo, só que agora com cavidade voltada para baixo. Pode fazer a mesma coisa para você encontrar as duas raízes. As raízes ficam 1 e 6. Então, os valores entre 1 e 6, que são esses valores aqui, ó, são valores positivos. Deixa o professor pegar novamente aquele marca-texto ali. Então, olha, para a primeira, os valores positivos são esses. Ok? Então, esses daqui. E esse daqui, ó. Para a primeira. Tá bom? Agora, para a nossa segunda equação, os valores positivos são esses aqui, ó. Nessa concavidade. Os que estão aqui dentro. Ok? Bem legal, bem interessante. Bom, por isso que eu estou colocando no começo para você relembrar sobre isso. E aí a resposta é x pertence reais, tal que x está no intervalo entre 1 é menor do que x e x é menor do que 6. E fecha lá as suas chaves, ok? Aqui está algumas tarefas para você fazer. Não esqueça de fazer também as tarefas complementares da aula 23 e da aula 24. Obrigado e até uma próxima aula.